Hoje a igreja celebra o chamado Domingo de Gaudete, o Domingo da Alegria, em que nós somos convidados à alegria pela proximidade do Senhor, não só no Natal, do ponto de vista simbólico, litúrgico, mas a proximidade do Senhor na nossa vida. E já começamos a ver o testemunho de João. Por isso eu gostaria, nessa homilia, de fazer uma reflexão a respeito de 3 versículos retirados do Evangelho de hoje, para a nossa meditação e para a nossa vida. Primeiro, nós vemos o testemunho de João diante das autoridades dos judeus. Segundo, João responde à pergunta delas: que dizes de ti mesmo? E terceiro, João chama a atenção daqueles que estavam ali perguntando e do povo: está no meio de vós quem vós não conheceis. Vejamos primeiro o testemunho de João. É tão importante dar esse testemunho que o Cristo falou para os apóstolos que eles seriam testemunhas. E a vida do cristão é realmente ser testemunha. Por isso a nossa vocação de cristãos, a vocação à santidade, ela consiste também em darmos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma palavra muito clara a respeito disso é o martírio. Ser mártir é ser testemunha. Testemunha dando a própria vida. Alguns são mártires dando a própria vida morrendo. Outros são mártires dando a própria vida vivendo no dia a dia e enfrentando as grandes dificuldades, os reveses, seus próprios defeitos e muitas vezes as perseguições e humilhações que o mundo nos impõe. E é nesse sentido que João vai lá dando o testemunho de Cristo. Eu não sou o Cristo. Mas gostaria de pegar um aspecto importante aí, não menos importante, que é para quem ele deu esse testemunho. Para as autoridades dos judeus. Os judeus enviaram legados de Jerusalém até o outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E João os atende. E João responde. Responde porque estava ali diante de uma autoridade. Responde por respeito que ele tinha àquela autoridade. Depois da grande revolução cultural que aconteceu nos últimos tempos, uma das instituições mais atacadas, além das que nós conhecemos, que é a família e a vida, é a instituição dada por Deus, que é a própria autoridade. Não vamos analisar aqui as causas disto, são várias, mas o problema é que o princípio de autoridade no homem moderno é muito atacado por todos os lados. Seja porque a autoridade não exerce mais a autoridade, seja porque a autoridade não dá mais aquele exemplo que nós esperamos dela, seja porque nós, pelo nosso orgulho, nós nos achamos autossuficientes e não só temos dificuldade de obedecer, como temos dificuldade até de respeitar a autoridade. Isso é uma característica do homem moderno, sobretudo desta civilização urbana em que nós vivemos. Há um tempo atrás a civilização era mais rural, mas depois, não só da Revolução Industrial e sobretudo no mundo depois da Segunda Guerra, o homem foi saindo do campo, indo para as cidades, de modo que hoje praticamente 70% da população mundial mora nas cidades. 30%, embora não more nas cidades, é influenciada pela cidade. Isso criou uma mentalidade nova, com esse sentimento de autossuficiência das pessoas, e com o crescimento da tecnologia, o homem não cresceu moralmente, e o princípio de autoridade foi demolido e destruído. João, ele vai lá e respeita a autoridade. E essa atitude dele nos ensina de que Deus, nosso Senhor, criou tudo com o seu poder e com autoridade.
E como diz São Paulo, não há nenhum poder senão aquele que vem de Deus. E é significativo o fato de Jesus, quando Pilatos diz a ele: não sabias que eu tenho o poder de te condenar ou de te absolver? E Jesus diz: nenhum poder terias sobre mim se não tivesse sido dado do alto. Portanto, até o poder de condenar Jesus, até injustamente, como fez Pilatos, o poder, não digo a ação, mas o poder, foi dado pelo próprio Deus. E nós, por causa do nosso orgulho, nós muitas vezes queremos obedecer a nós mesmos, a nossa própria autoridade. Nós nos sentimos que nós é que sabemos as coisas e não queremos obedecer. E a obediência, ela consiste numa entrega da nossa vontade à vontade de Deus, que se manifesta nos seus mandamentos, nos acontecimentos e também nas ordens dos nossos superiores, das nossas autoridades. É claro que a autoridade foi dada por Deus aos homens, não para oprimir, maltratar, pisar, dominar, mas para servir. E é esse o sentido de autoridade que Cristo vem trazer, quando ele, tendo toda a autoridade no céu e na terra, ele diz: eu vim para servir e para dar a vida. Por isso todo o princípio de autoridade deve ser exercido neste sentido. O pai e a mãe que servem os filhos, não digo servir no sentido de submissão, mas servir porque estar a serviço e aí exercer a autoridade servindo. E assim também os governantes deste mundo, que devem trabalhar para o bem comum, devem estar a serviço do bem comum e das pessoas, em vista do fim último estabelecido por Deus. Assim também a autoridade na igreja, que deve estar a serviço da salvação das almas. E nós devemos respeitar a autoridade e nunca perder esse sentido de respeito, que é algo muito inerente a nós, como eu tenho dito. A gente nunca pode perder esse sentido de respeito e viver como se elas não existissem, mas devemos respeitar e obedecer naquilo em que nos conduz para a salvação, para a nossa salvação. É claro que a autoridade existe em fim de um bem maior, e dentro da igreja também, seja o Papa para o mundo inteiro, o bispo em cada diocese, o pároco em sua paróquia, e deve estar a serviço, não de suas preferências pessoais, não para dominar sobre as pessoas, para que façam a sua vontade, mas para que façam a vontade de Deus. É algo muito delicado isso, sobretudo nos últimos tempos, em que nós enfrentamos uma grande crise na igreja e também uma crise de autoridade. Existem certos métodos teológicos dentro da igreja que destroem esse princípio de unidade, de autoridade, e impõem aquela autoridade que vem do povo como tal, mas na verdade vem de um grupo que impõe dizendo que vem do povo, e quando se faz diferente, esse grupo domina e apela para a sua autoridade para dominar. É um problema que nós temos, e isso atinge a fé, atinge a moral, atinge a liturgia, atinge, como disse São Pio X, as próprias veias da igreja. E um dos grandes problemas que nós vemos hoje na igreja é a demora das autoridades em condenarem os erros. Muitas vezes condenam. Nós tivemos aí vários documentos bons, pré-conciliares, depois do concílio, tivemos a Humanae Vitae. Quanto combate foi feito a Humanae Vitae e a demora em fazer a condenação. Autores como Marciano Vidal, Leonardo Boff, Jacques Depuis, Schillebeck e tantos modernistas que se infiltraram na igreja, conduzindo a uma nova teologia para que o povo deixasse de acreditar no catecismo tradicional, no catecismo de sempre, na doutrina da igreja, e se deixasse levar por tantas doutrinas fugazes e que destroem a fé, mas a demora em condenar. É um problema sério que nós vemos e isso deixou o povo em muita confusão. Por isso nós temos uma linha que é a linha do magistério da igreja. Esse sim é garantido pelo Espírito Santo,
que como infalível, como promessa dada pelo próprio Jesus Cristo. E nossa posição diante das autoridades, e aqui digo de modo especial as autoridades da igreja, é de amor, e aqui eu sigo o Catecismo de São Pio X, é de amor, de respeito, de obediência em tudo aquilo que se refere à salvação das almas, daquilo que é próprio e obrigação dessas autoridades. Assim, cada uma que exerça de acordo com a vontade de Deus. E é claro que, como toda obediência leva a Deus e tem que levar, uma obediência que te afasta de Deus ou que combate contra Deus não é obediência, muito pelo contrário, é desobediência. Aí entra aquilo que diz São Pedro e São João: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas não podemos perder esse sentido de amor, de respeito, de obediência às nossas autoridades por causa de Deus. Só devo desobedecer quando essa obediência não seria obediência. Só devo desobedecer quando me manda algo contra a fé e contra a moral. Mas se não, eu tenho o dever de obedecer e sempre de respeitar e amar e rezar por elas, porque obedecer é muito mais fácil do que mandar. Isso, quem tem algum cargo com responsabilidades e procura servir a Deus e aos irmãos pelo cargo que tem, sabe como isso é difícil e quanta responsabilidade recai sobre ele. Por isso é muito mais fácil obedecer do que mandar. E aí devemos rezar pelas nossas autoridades. Mais do que criticar, o que não leva a nada, sim, devemos rezar e devemos procurar esclarecer naquilo que diz respeito à fé e à moral aos nossos irmãos. Nessa crise da igreja, e aqui eu não vou desenvolver, porque não é o momento, há várias reações de vários fiéis, são várias as reações. E quaisquer que sejam as reações, nós temos que ter sempre em mente que o grande cuidado que nós devemos ter é com a salvação das almas. Esse é o cuidado. Esse é o fim. Às vezes as pessoas me criticam como padre. Eu sou padre há 37 anos e minha vida foi toda dedicada como sacerdote à salvação das almas. É confessionário, púlpito e altar, o tempo todo, em todos os lugares. Agora, as pessoas às vezes esperam de nós muitas críticas, esperam que a gente fique brigando com todo mundo, maltratando todo mundo, indo para a internet e condenando um ao outro. Isso salva as almas. Eu, como sacerdote, que salva a alma é confessionário, altar, púlpito, para esclarecer, orientar e ensinar vocês o caminho do céu. E dizer, cuidado com esse perigo e com aquele. É isso. Então, se nós não somos duros, e eu sei que há pessoas que se afastam da igreja e da missa que nós temos, porque a gente não fica brigando e falando mal de ninguém, então esse padre não serve, então não está querendo a salvação, está querendo outra coisa, está querendo confusão. Então, na verdade, temos que ter esse cuidado. Qual é o fim do sacerdote? É salvar as almas. Então o padre lá está trabalhando na salvação das almas, ótimo, está cumprindo a sua missão. Está atendendo o povo, atendendo confissão, dando orientação espiritual, ensinando a doutrina correta. É isso que ele tem que fazer. O resto é política, é confusão. Então é preciso ter bem claro isso. Esse é o princípio que a autoridade deve ter quando vai exercer a sua missão. É claro que tem que de vez em quando dar um grito, porque o lobo está chegando. Então cuidado, aí é o lobo, cuidado. Mas não fazer disso uma diretriz pastoral. Isso é um momento, mas não é essa a diretriz pastoral. A diretriz do pastor é, primeiro, alimentar o seu rebanho, cuidar e proteger. O segundo ponto dessa nossa reflexão é aquilo que perguntaram a João. Que dizes de ti mesmo? O que dizes de ti mesmo? E ele logo disse, ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo.
Essa pergunta Nosso Senhor também nos faz. Quem tu és? O que dizes de ti mesmo? Qual é a tua posição na igreja e no mundo? Tu és único em todo o mundo, em toda a história humana, nunca existiu, nem vai existir uma pessoa como tu. E que dizes então de ti mesmo? Qual é a tua vocação? Tua vocação básica primeiro é ser santo. Então, tens que cumprir isso. É um compromisso ser santo. Não é brincadeira, não é questão de preferência, não é questão de gosto, mas é questão de vocação. Essa é a vocação básica de todo cristão. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Lá no céu só tem santos. Quem é pecador, ou vai para o inferno, ou dá uma passadinha lá no purgatório para dar uma queimadinha lá, apagando tudo e purificando. Senão, não entra no céu. Falando nisso, é para lembrar para vocês que o inferno existe, tá? Embora alguns teólogos andem por aí dizendo que não existe, ele existe. E infelizmente está cheio, não está vazio. Então vamos olhar o tanque de enxofre lá e tomar cuidado para não cair, porque o céu é de graça, mas é preciso lutar para isso. Que dizes de ti mesmo? Qual é a tua missão no mundo? Como padre, o padre tem uma missão de salvar as almas. Aliás, é só essa. Como leigo, qual é a tua missão na sociedade? Como pai, como mãe, como esposo, como esposa? Como pessoa, como cristão no mundo, que deve dar testemunho da sua fé? Que dizes de ti mesmo? Como estás cumprindo a tua missão? É preciso, estamos agora no fim do ano, nós respondemos a esta pergunta. Como nós estamos cumprindo a nossa missão? É certo que estamos fazendo coisas boas? Sim. Mas também muitas vezes falhamos em quê? Que defeitos estão nos empurrando, nos impulsionando para as nossas falhas? Que testemunho nós estamos dando no mundo a respeito de nosso Senhor? Que contra-testemunho estamos dando? Isso há tantos contra-testemunhos de nós. Como estamos realmente preocupados em viver como nosso Senhor quer? Ou apenas procuramos mostrar uma casca de uma santidade, ou de uma sabedoria, ou enfim, de algo que nós realmente não somos? Precisamos pensar nisso, porque Jesus chama esses mesmos fariseus, a quem ele respeitava também como autoridade, Jesus chama de sepulcros caiados. Evidentemente, sentaram na cátedra de Moisés, façam o que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem. Será que Jesus poderia dizer isso de nós também? Faça o que ele diz, que ele fala muito bem, mas não faça o que ele faz. Então é preciso nós nos perguntarmos qual é a nossa missão. Tem gente que morre com 80, 90 anos, não sabe para que existe. Não sabe por que existe. Não sabe qual é a sua missão. Então é importante que o sacerdote chame a atenção de vocês e diga: você tem uma missão. Você tem uma vocação. E tem uma missão. Não se ache o Messias. Porque muita gente acha que é Messias. Eu tenho a missão e vou ser o grande reformador da sociedade. Isso aí já é esquizofrenia e não é correto. Mas qual é a minha missão? Essa é a pergunta que falam a João. E João responde: eu batizo com água, mas há outro que batizará no Espírito Santo. Ou seja, minha missão é ser o preparador para nosso Senhor. E essa é a missão, no certo sentido, de cada um de nós, dentro da vocação própria a que somos chamados. Nós levarmos a pessoa a Jesus e trazermos Jesus às pessoas. Isso é com a nossa vida e, sobretudo, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo.
E é muito significativo isso quando Jesus disse que seremos testemunhas. Que testemunho estamos dando? Por fim, João diz: está no meio de vós um que vós não conheceis. Quem é esse? É o próprio Jesus Cristo. Depois de 2000 anos, né, conhecemos Jesus. Jesus está na sua igreja, fora da qual não há salvação. Jesus está na Eucaristia, está, num certo sentido, na sua palavra, e está também nos nossos irmãos. Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Nós conhecemos Jesus. Eu vejo que nesses últimos tempos, falo últimos tempos, não estou anunciando o fim do mundo, mas nesses últimos tempos, mais e mais ainda se exige nós temos a identidade católica, que é a identidade do próprio Jesus Cristo. Tão desconhecido nos meios católicos. Eu vejo nas grandes reuniões que a gente vê por aí, fala-se muito em ação pastoral. Precisamos planejar isso, planejar aquilo, e são tantas as reuniões que eu, em tom de brincadeira, chamo de pastoral da cadeira, porque Jesus Cristo ninguém sabe quando vai voltar, mas quando ele voltar vai encontrar todo mundo sentado, reunido e fazendo reunião. É assim, tantas reuniões, e tantos planejamentos, né, nas diversas dioceses, nas pastorais, etc. Mas conteúdo, qual é o conteúdo de tudo isso? Né? O porquê tudo isso? Por que planejamento? Né? Por que projetos? Só tem um sentido: fazer com que as pessoas vivam Jesus Cristo, que conheçam e vivam. Porque a vida eterna, diz o próprio Jesus, é que te conheçam a ti e aquele que enviaste. Então, conhecer Jesus, aqui não tem um sentido apenas intelectual, mas o conhecer, em linguagem bíblica, é ter um verdadeiro matrimônio, uma verdadeira união, uma verdadeira intimidade com a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Isso só é possível tendo conhecimento intelectual também, mas sobretudo no amor que une a cada um de nós a Jesus Cristo. Ele está no nosso meio e nós muitas vezes não o conhecemos e não o reconhecemos. Portanto, essa chamada de atenção de João, ela também pode ser aplicada a nós hoje nos meios católicos. Fazemos tantos movimentos, tantas campanhas, mas e aquela campanha, e aquele movimento, e aquele cuidado em fazer com que as pessoas conheçam e vivam essa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só isso que vale. Sem isso, nada. Sem isso, nada. Sem Jesus, diz um canto tradicional, a vida é morte, mas com Jesus, a morte é vida. Portanto, procuremos aproveitar esse tempo de preparação para o Natal para uma intimidade maior com o nosso Senhor, que começa com a luta e o abandono do pecado e nos leva a viver essa intimidade com Ele na oração, na recepção dos sacramentos, na meditação e na caridade. Aí está o segredo desse conhecer Jesus Cristo. Portanto, nesse domingo de Gaudete, domingo da alegria, Gaudete in Domino semper iterum dico Gaudete, disse São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, é porque o Senhor está perto, o Senhor está próximo, mais próximo do que nós podemos imaginar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.